Olá, olá pessoal, boa tarde a todos para a nossa live de hoje, sábado 11 de novembro, vejam só, 11 de 11, um portal mágico aí que está se abrindo hoje aqui no nosso canal e convido a todos que compartilhem essa live, dêem o seu like, aqueles que chegarem depois, que ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. Nós somos uma grande família unida nesse momento de ascensão da consciência. Conosco aqui hoje um convidado muito especial, o professor Leonardo Kim, terapeuta multidimensional, professor, alguém que tem muito a somar com esse tipo de informações para tudo e para todos. Alô, alô, professor Léo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jorge. Gostei do professor. Mas faz parte, você é professor mesmo, né? E dos bons, pelo que eu sei. Nada. A gente só vai compartilhando aquilo que a gente vai aprendendo, né? As nossas experiências, desde o nascimento até hoje. Então, se você quiser falar um pouquinho das suas atividades. Ok, me chamo Leonardo, estou no Rio de Janeiro, 32 graus aqui agora. Eu tenho a mediunidade desde quando eu nasci. Eu sempre falo que minha primeira lembrança eu chegando da maternidade e vendo aquele pessoal falando a cara do pai, a cara ali eu já fazendo o trabalho de desdobramento, saindo do corpo, porque estavam perguntando sobre uma mulher, e aí eu falei que a mulher está vindo e tal. Depois disso eu fiz terapia e eu descobri que porque o terapeuta, geralmente, o psicólogo, pede para a gente ir na barriga da mãe, né? E quando eu fiz esse trabalho com ele, eu vi que eu era um ser que sempre visitava aquela casa antes de nascer, até que chegou um dia que eu fui para dentro da barriga e lá eu fiquei vendo o feto se desenvolver, e aí eu acoplei e senti o nascimento, né? Então, desde de nascimento, eu fui tendo essa vida louca, como dizem, né, por aqui. E aí, só que aqui nesse planeta você não pode ser quem você é no sentido de luz. Para você experimentar ser humano aqui, você tem que passar por certas situações neste planeta. E aí você vai meio que esquecendo de quem você realmente é e você acaba entendendo que você é um ser humano, um cidadão brasileiro, né, que tem as suas obrigações, as suas vontades, seus desejos aí nesse mundão. E o meu despertar, assim, minha vida inteira, adolescente, vou tentar acelerar, porque é muita coisa, tá, gente? Para a gente poder falar aqui. Dos 8, mais ou menos 9 anos até os 13, não, minto, menos, 7 aos 13, tinha um serzinho que me acompanhava e queria falar comigo, eu ficava com medo dele. Enfim, depois apareceram vários tamanhos, e eu tentava evitar, até que um dia, com 13 anos, eu falei, chega, porque minha mãe tinha levado para o hospital de maluco. Que eu falava, mãe, tem aquela pessoa morta ali, ó. Ela está falando, ó, tem aquilo ali, ó, o que está acontecendo? Isso vai acontecer. E aí ela falou, se você parar de falar essas coisas, você para de vir ao hospital. Não sei se alguém conhece, tem um hospital aqui bem famoso, não sei se acho que já até fechou, no Engenho de Dentro, que era o hospital onde falavam hospício, né, o hospital lá da galera maluca e tal. E aí eu fui esquecendo, tentando esconder isso, guardar isso, até que 2015 final veio a depressão junto com a síndrome do pânico, porque eu realmente não consigo entender esse planeta, esse laboratório. E eu me lembro quando eu tinha 11 anos, eu olhava para o céu e perguntava assim, o que eu vim fazer aqui? Porque manda alguém para me ajudar a entender, a saber viver aqui nesse planeta, né? Porque é bem difícil. Eu sempre pedia isso. E quando eu cheguei, né, 2015 final, depressão, síndrome do pânico, falei, já era, não quero mais nada. Uma vizinha me chamou para ir em uma comunidade, que ela queria comprar um pincel. Eu falei, eu não vou. Aí eu sou mulher, vou sozinha. Eu falei, caramba, e síndrome do pânico, você não quer nem ir para a rua, né? Depressão. E aí ela foi, quando ela chegou na esquina, falou, vou te levar num lugar. E eu xingando, sabe quando você vai andando de bicicleta e a energia vai mudando? Eu estava triste, e eu comecei a ficar alegre, comecei a ficar feliz, e vendo tudo mais bonito, e aí vem, que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, do despertar espiritual, e aí tudo vai ficando lindo, e eu falei para ela, nossa, eu nunca vi essa rua aqui no bairro, tô cortando caminho, e quando foi, tinha um muro assim, ela parou no muro,
e falou, a gente vai entrar aqui. Aí eu, na minha ignorância na época, eu falei assim, eu não vou para macumba, eu não quero ir para macumba, eu não sou macumbeiro. Ele falou, não, não é macumbeiro, você só vai receber um passe. Aí eu falei, tá bom. E aí, quando eu passei com a bicicleta pelo portão, sabe quando parece que sacode a sua cabeça assim, e você, tudo que está te perturbando some, e eu, como se eu estivesse chegando em casa. E eu falei assim, tem uma coisa estranha acontecendo já aqui, passei do portão, já está acontecendo. Ela riu. Deixamos assim as bicicletas no bambuzal, e ela falou, fica aí que eu vou pegar a senha. E ela correndo para lá e para cá e falou, ó, acabou a senha, não adianta. Eu falei, não, tudo bem, eu volto outro dia, eu gostei da recepção, né, energética, aqui espiritual. Aí quando eu tô pegando a bicicleta, eu escuto assim, ô rapaz. Aí eu olho para trás, um homem todo de branco, barba branca, cabelo branco. Vem, você vai ser atendido. Eu falei, não, mas acabou a senha. Você vai ser atendido, pode vir. Eu falei, não, não, cheio de medo. Que história é essa que eu não tinha senha, agora para mim tem senha? Aí eu fui para o final da fila tremendo, assim, por favor, meu Deus, desculpa por estar aqui. Se isso aqui foi uma culpa, estou falando isso pela minha ignorância que eu tinha, né? E lá no final o cara falou assim, não, não é para você ficar no final, é para você vir direto. Eu falei, mas essa fila é grande. Aí o pessoal, não, pode ir, primeira vez, pode ir. Aí eu passei, quando eu chego lá, né, tudo arrepia, tudo sacode, e aquele senhor segurou a minha mão e começou a contar piada. Eu falei, hã? E ele era engraçado. E ele me levou para um senhorzinho, e o senhorzinho falou que eu tinha um sol verde enorme, gigantesco, em cima de mim. E esse sol é do raio verde, da cura, justiça e verdade, do mestre Larion, do arcanjo Rafael. Eu falei, caramba, que coisa louca, né? Que ele está falando. Tudo bem. Ele deu o passo, só que quando ele acabou, ele falou tudo que eu tinha conversado na noite anterior. Aí eu falei assim, como é que você sabe dessa conversa? Ele falou, não, só estou te dando recado. Então, tá vindo o recado para mim, tô te passando. Não, isso aí tá esquisito. Aí eu saí. Aí a minha amiga falou assim, aí, gostou? Eu falei, a única coisa que eu achei esquisita é o tal de sol verde, raio verde. Aí ela ficou chateada porque ela ia lá, né, frequentava aquilo há tanto tempo, ninguém nunca tinha falado do raio dela. E na minha primeira vez falaram que eu tinha um raio verde. Lá é a ordem esotérica do sétimo raio, raio violeta. E aí eu falei, e ele falou da nossa conversa que a gente teve ontem. Aí falou, sério? Eu falei, você não contou nada para ele? Não. Aí eu nunca mais deixei de ir àquele lugar. E lá eu aprendi muito. Lá para mim foi uma faculdade. Eu aprendi a desobsessão, a cura, cirurgia, né, espiritual, passe energético. Aprendi muita coisa. Tudo que tinha naquela casa eu queria fazer. Então, assim, Chama Violeta eu queria participar. Eu não continuei no Chama Violeta porque o ritual era um pouco, para mim, para minha egrégora, era um pouco lento demais. Tudo tinha que ler, tudo tinha que ler. E o meu trabalho é muito rápido. Vem outro próximo, para a gente poder atender. E passei para os Templários, que era bem legalzinho também. Mas o mais, assim, que eu mais amava era a parte da desobsessão. E lá eu aprendi muito. E meu primeiro dia lá já foi para mexer com a galera, que a última pessoa sentou e estava lá o pessoal falando, acusando ela disso, daquilo. E quando eu olho para ela, que eu abro o olho e olho, para ver assim, como é que a pessoa aguenta, né, receber tanta acusações assim. Quando eu olho para ela, tinha um rosto aqui, de um homem. Aí eu falei, o que você está fazendo aí? Mentalmente, perguntando a ele, né? O que você está fazendo aí? Aí ele falou assim, eu sou o verdadeiro marido dela. Ela acha que eu morri, mas eu não morri. Eu estou todo dia agarrado com ela. Aí eu fiquei conversando com ele. Aí uma pessoa falou assim, e você, o que você está vendo? Eu falei assim, olha, não, você tem que falar no meu ouvido. Eu falei, não vou falar no ouvido de ninguém, não vou falar assim, você é viúva? Aí ela, sou. Aí quando ela falou sou, ela começou a chorar e eu vi tudo pegar fogo. Eu vi fogo assim. E eu falei, meu Deus, está tudo pegando fogo. Que fogo é esse? O que está acontecendo aqui? Aí ela chorou mais ainda. Aí ela falou assim, meu marido foi salvar a gente no apartamento que estava pegando fogo e foi tirando, só que ele não conseguiu sair no final. E aí que eu fui aprendendo que eles podem usar esse avatar aqui, né? Então ele veio através de mim para falar com ela, que a preocupação maior dele era com a filhinha dele, porque eu acho que ela tem outro relacionamento aí, né, preocupação de pai. E aí ele fez a despedida, né, para ele poder seguir o caminho dele. Aí eu falei assim, cara, isso é a melhor coisa que tem no mundo, quando a gente tem contato com outras realidades, com esse despertar da espiritualidade, da consciência, né? Você descobrir que você pode fazer cirurgia nas pessoas. Eu me lembro muito bem que eu tinha uma menina muito bonita na minha frente, muito bonita, e eu não incorporava 100%, só ficava meio assim. E aí
eu estava dando o passo que eu sempre dava, só que eu mexi aqui na cabeça dela que eles pediram. E aí eu falei, tá bom. Só que minha mão não saía dali. Aí eu puxava a minha mão assim, e aí minha mão não saía. Eu falei, tá bom, mais um pouquinho, né? Aí eu ficava mais um pouquinho, aí não puxava. Eu falei, vou entregar então para vocês começarem a fazer, vocês a cirurgia. Aí foi depois, dei o passe nela, quando eu fiquei em frente a ela, ela falou, por que você ficou com a mão aqui? Eu falei, eu não sei, eles não queriam deixar minha mão sair daí. Aí ela falou, não, porque tem um mês que eu tirei um tumor daqui. Aí eu falei, então tem Olha, uma explicação. sim, Então, com assim, aí certeza. você começa a aprender com a egrégora, não com o ser humano. Quando eu aprendi da Kundalini, eles que vieram, estava dando um passo numa mulher, aí eu vi 3 vindo de frente, assim, tinha mais uns atrás. Aí eu falei, ferrou, vão brigar comigo, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque estão bem sérios ali. Aí falou assim, você vai aprender agora a mexer na Kundalini. Eu falei, isso não existe, nunca ouvi falar, ninguém nunca me disse dessa palavra de Kundalini. Aí ele falou, então grava para você depois perguntar ao dono da casa, porque você vai aprender agora. Eu falei, então tá bom. O que é Kundalini? Aí eu vi a coluna assim da mulher e de repente começaram a aparecer vários botões, porque desde que eu comecei a servir, tudo é uma tela que se abre e botões e símbolos e letras e eu tenho que ir ali tocando e conforme vai mexendo naqueles botões é que vai mexendo no corpo humano, como se fosse, né, eu fiquei nesse período indo um mês estudar no Planeta, todo dia de madrugada, e eu voltava às 3 e pouco da manhã e eu já abri o computador e estudava. E aí é meio parecido, nessa época eu estudei com as linhas lei. Então, assim, as linhas lei do corpo humano, as linhas leis do planeta, as linhas leis do universo, mesma coisa dos chakras, né? Tudo tem os seus chakras. Então, aí eu falei assim, então tem que apertar esses botões. Ele falou assim, você vai aprender a desequilibrar a Kundalini, você vai fazer coisa errada na Kundalini, faz. Eu não sabia o que era Kundalini e fiz. O corpo da mulher, ela sacudia para frente, ela sacudia para trás, ela começou eu falei, meu Deus, ela vai morrer, porque eu sentia muita energia. Eu falei assim, agora você vai aprender a equilibrar e botar no lugar. Aí eu fiz, aí ela ficou lá normal. Aí eu falei, meu Deus, isso é uma arma, essa questão de Kundalini. Se você mexe na Kundalini errada da pessoa, aí eles falaram, assim, se mexe errado, você pode deixar a pessoa até sem andar. Você Com tem que certeza. ir de cama. E a Kundalini é uma coisa muito séria. Então, eu fui agregando, aí essa casa esotérica foi para Sedona, né? E lá é um lugar que é clássico todo ano, e todo mundo fala, é o melhor lugar que tem, o melhor lugar que tem. Você tem que ir. Eu falei, mas eu não tenho nem dinheiro. Vou contar essa história, que essa história é interessante, mas eu vou primeiro contar a história do meu nome místico, como é que veio, Kim. Ah, isso aí eu ia te perguntar sobre isso aqui. Por que Kim, essa coisa toda, né? Desperta a Então, curiosidade do pessoal. Pode eu falar fiquei então. frequentando lá, recebendo o passe, e eu voltava para casa assim. Aí eu ia dormir, ficava. Aí eu falei, comecei a comentar com as pessoas no grupo do WhatsApp, que eu comecei a estudar lá, e falei assim, mas isso é muita energia, você tem que trabalhar essa energia. Eu falei, mas eu não sei trabalhar essa energia. E aí teve aquela parada de final de ano que tem a casa, sabe? Esqueci como se diz o nome. Então pararam e só ia voltar em janeiro. E quando voltou em janeiro, eu falei, o primeiro dia de aula, eu falei assim, ó, me coloca para pegar a bolsa das pessoas, me coloca para pegar senha, mas eu não consigo mais ficar assim, vindo aqui tomar passe e voltar para casa sacudindo, tendo sonhos, fazendo viagem para um outro planeta para conversar com outras pessoas. Foi aí que eu fui aprendendo sobre viagem astral e tal. Aí falou assim, então tá, então vem sábado, conversa com a minha mãe, que é a dona lá, né? Ele falou, conversa com a minha mãe para você poder atender, se ela vai autorizar ou não. Aí eu fui, conversei, quando a moça colocou a mão assim na minha mão, eu meio que, sabe você quando desmonta o boneco, o robô, e eu fui para um deserto, e muita ventania, e tinha uns, como se tivesse assim, uns ancestrais dos índios americanos, e ela falava assim, só escutava baixinho a voz dela, seja bem-vindo, vocês, seus ancestrais, não sei o quê, e eu quero sair daquele lugar, e sacudindo, sacudindo. Aí rolou isso tudo, aí no final assim, ela falou, bem, você pode trabalhar aqui, estou muito feliz que você vai trabalhar aqui. Aí eu falei assim, tá, mas e a questão do nome místico, porque tem que ter nome místico, os raios, aí ela viu meus raios, aí é raio verde, prata e vinho. E ela falou assim, como é que vai ser o nome místico? Aí ela fechou os olhos e ela falou assim, a nave mãe vai trazer seu nome. Aí eu comecei a rir. Nave mãe vai trazer meu nome, tá bom. Aí sábado de manhã, sábado à noite eu fiquei, eram 2 andares assim, eu fiquei na parte de cima assim, nave mãe, cadê você? Brincando, né, zoando. Isso foi no sábado. Quando foi de segunda para terça, se eu não me engano,
eu estava dormindo, eu me vi levantando, fui andando lá para fora, tinha uma nave gigantesca, mas muito, muito grande, tipo, não sei quantas vezes maior do que o Maracanã, muito, muito grande, e ela não estava assim. Tá vendo essa nave aqui assim? Ela não estava assim, ela estava assim, inclinada. Aí eu falei assim, ué, uma nave? Aí falou assim, a nave mãe, você tem que subir. E de repente eu já estava lá dentro com seres, cada um diferente do outro, e de repente já estava chegando no planeta. Quando eu olhei assim para baixo, que estava se aproximando do planeta, tinha uma serpente vermelha, aí tinha uma cor amarela, tinha uns bichos lá azul branco, e estava tendo um festival, um evento muito grande, todo mundo feliz porque eu estava lá. Eu falei, nossa, tanto amor que eu estou recebendo aqui que eu não recebo lá no planeta Terra. E aí, quando acabou o festival, que fez o encerramento, eu falei, agora a gente tem que voltar para a nave. Eu falei, tá bom. E aí o pessoal começou a falar, tchau, Kim, tchau, Kim. Aí eu estava assim, com o pessoal aqui do lado dos seres, eu falei assim, quem é Kim? Aí todo mundo, ninguém olhando para mim, todo mundo olhando reto. Eu falei, gente, quem é Kim? Aí só um olhou assim para mim e falou assim, você não queria seu nome místico? Aí eu falei, meu nome místico é Kim? Aí quando eu achei que eu tivesse acordado, né? Porque eu me vi do lado de fora, eu falei, caramba, vou dormir. Quando eu volto pro quarto, eu vejo o meu corpo físico e, assim, acima dele um sonho. Aí eu falei assim, caramba, que beleza. Estou vendo o meu sonho, estou vendo o meu corpo físico, vou ficar aqui. Porque quando eu acordar, eu vou ficar falando, faz isso, faz isso. Quando eu falei isso, eu fui puxado pro corpo físico com uma violência, assim, né? Aí eu acordei e eu falei, Kim, deixa eu procurar o que é Kim, serpente vermelha, amarela. Aí eu achei o calendário maia, né, que o pessoal diz que é O calendário maia. sincronário maia. Enfim, cada um dá um nome. E aí eu pesquisei e aí tá escrito assim, calcule seu Kim. Aí eu fui calcular e era Kim 154, mago espectral branco. Aí eu falei, ué, calma aí, tem uma coisa. Aí eu olhei assim, de madrugada, eu olhei assim para cima e falei, sério, 3 letras e 3 números? Por quê? Tinha uma lenda lá na aula esotérica que quem recebesse o nome místico de 3 letras e 3 números era a energia de ET. E aí eu falei assim, Energia extraterrestre? extraterrestre, energia extraterrestre. Eu falei, não vou ficar falando isso para todo mundo, porque vão achar que é o meu ego que eu estou inventando. O que eu vou fazer? Vou contar para a dona, porque ela que falou que o meu nome ia vir para confirmar. E ela falou assim, tá confirmado. Seu nome místico é Kim 154. Mas está faltando um nome. Tem Kim 154, falta um nome. Eu falei assim, tem uns 4 dias aí, eu fiz uma regressão e não sai da minha cabeça Maldek. Maldek, aí ela foi fazer lá, conferir, aí o nome místico é Kim 154 Maldek. Aí já fez o batismo, quando fez o batismo na ordem, eu me lembro que veio um choro, uma gritaria ao mesmo tempo dentro de mim, sabe? E eu falei assim, gente, tô chorando aqui. Mas foi muito legal, a sensação foi muito boa. E ficou. E depois, quando eu fui ler um pouquinho sobre o calendário maia, o planeta, que é, vamos dizer assim, na mesma linha do Deu que... até sede. Me deu até sede depois até dessa. sede. E o planeta que é conectado com o Kim 154 é Maldek. Quando eu li aquilo, eu dei um grito, caramba, o planeta do Kim 154 é Maldek, então confirmou tudo, sabe? Esse planeta era daqui do nosso sistema solar? Então, esse cinturão de meteoro que tem entre Júpiter e Marte era o Maldek. Então ele explodiu por questões de poder, sabe? Se você pesquisar, porque eu pesquisei depois, por questão de poder, eu que mando, foi detonando bomba, é assim que diz lá. E quando eu fiz o atendimento com essa moça, que ela, posso depois dar até o contato para ela falar com você aqui sobre os skins, ela falou que lá tinha muita questão do poder do sexo, o poder de quem mandava, e aí foram destruindo, e agora virou esse cinturão entre Júpiter e Marte. E aí, quando chegando em 2017... Mas só um instantinho. Então, desde aquela época até quando houve esse teu despertar espiritual e de consciência, com todo esse evento que estás me contando, foi a primeira encarnação aqui na Terra que você teve ou você teve uma outra anterior? Então,
antes, lá quando eu só ia para receber passe, falava assim para mim: você tem que fazer um oráculo com a dona, porque ela joga um oráculo antigo, diferente, e é certeiro, é não sei o que. Eu falei: caramba, então eu vou ver se eu junto dinheiro e faço, né? Aí eu consegui dinheiro e eu fui com ela. Quando eu tô entrando na sala, ela olha para mim, fica olhando para mim, aí ela fala: senta ali, escreve seu nome, data de nascimento no papel. Aí ela sentou e falou assim: você acredita em ET? Aí eu falei assim: acredito, acredito. Você sabe que ET vai a shopping, faz compras, tem ET que vai à praia. Aí eu falei: sério? Ela falou: Olha, tem ET que joga até oráculo. Eu falei: sério? Aí ela começou a rir. Aí depois eu contei pro pessoal, o pessoal falou: você tá falando de você, cara. Eu falei: sério? Ela tá falando de mim? Aí você falando de ti, claro. e essa senhora disse que eu sou, que ela que falou, né? Ah, você é uma alma antiga, você tem é um velho. Eu não entendia isso antigamente. Então ela dizia isso. Eu acho que a gente experimenta lugares, sabe? Pode haver de um tempo, depois de um tempo, sei lá, a gente volte para esse lugar. Mas eu acho que a gente experimenta também em outros lugares quando a gente desencarna. Que a gente, né, eu tenho feito umas lives no meu canal, né? São 3 séries. Estou até com vontade de fazer uma outra à noite para completar. E é essa questão de como é gostoso, né? Tá vivenciando, experimentando o ser humano. Porque tem muitos desafios. A gente não está no paraíso, mas o planeta Terra ele é assim. Se a gente Sim, parar, claro. bicho come outro bicho, né? É. E o poder aqui, parece até lá o Maldek, é quem manda, né? Que tem mais poder e tal. Mas você está aqui vivenciando. Você sabe que quando acabar isso, você vai experimentar outras coisas É, pra frente, né? correto. Eu não tenho certeza de outras vidas aqui. Mas quando eu fiz a regressão, coisas que desde pequenininho eu perguntava, ninguém respondia, essa regressão respondeu, que é o seguinte: por que eu sempre ganhava muito presente? Por que as pessoas gostavam as pessoas doavam coisas para mim? E aí, durante nessa regressão, eu vi que eu era um bicho grande assim, e as pessoas vinham no meio do mato e traziam as comidas que elas tinham para mim, como se fosse uma oferenda, sabe? E não sei se tem algum significado, mas eu entendi que isso faz parte da minha linha, da minha missão, sei lá, da toda a minha existência, de aceitar os presentes que as pessoas me dão, porque eu achava muito esquisito aquilo. Ah, sim. As cores que eu via era sempre verde, dourada e violeta. Verde, dourada, violeta. Então, eu sempre trago isso para mim, hoje em dia, né? Ah, e você aqui está fazendo, experienciando e curando. O que aconteceu? Aí de 2017 eu saí da ordem porque eles pediram. E é muito engraçado, quando eles pediram, eu pedi: então, como é que eu vou ter prova que eu estou fazendo uma coisa certa? Seu telefone não vai parar de tocar porque você vai começar a fazer atendimento particular. Sábado de manhã, chegou sábado à tarde, o telefone tocou domingo tocou, segunda tocou, aí eu fui lá me despedir e eu falei: infelizmente eu não posso mais voltar aqui. E aí acabei atendendo em casa num quarto, e lá nessa mesma casa tinha um atendimento toda quarta-feira aberto, que era o grupo Encontro Círculo Fonte de Luz. As pessoas iam para fazer cirurgia espiritual, desobsessão, eu organizava, limpava e eu atendia. E ali aconteceram tantas coisas assim tão legais, sabe, de curas mesmo, sabe? Uma vez fiz um atendimento com um cara que ele foi escondido da mulher, que a mulher não queria que ele voltasse lá, coisa de casal. E aí ele foi e o Kim mandou um recado para ele, que ele já estava curado da doença dele. O único problema que ele tinha eram as pessoas que estavam em volta dele. E aí depois ele foi contando: o Kim falou isso, tudo bem, a minha mulher já está com testamento, já quer que eu assine o testamento porque eu vou morrer, mas o Kim falou que eu já estou curado, é esquisito. Já deu tudo no exame que eu vou morrer. Ela está com testamento lá para eu assinar. Como é que. Aí 3 dias depois ele foi ao médico, o médico falou que não tinha nada. Aí ele foi para as redes sociais agradecer a mulher dele pela cura da doença. A mulher dele que já estava com o documento para ele assinar. Muito pontinho. Aí as pessoas falam assim: Léo, que cara, como é que ele faz isso contigo? Eu falei: relaxa, a gente não está aqui para ganhar elogios, para nada. O importante é que ele está vivo. Agora ele tem que aprender as coisas, né, da vida. Se a espiritualidade, a egrégora dele deu essa permissão dele ter mais chances aqui, que ele aproveite essa chance. E não Deu fique uma moratória, né? e que não fique nas mãos dos homens, né, dos seres humanos.
Mas eu tenho grandes experiências lá no atendimento na minha casa. Assim, foram coisas que as pessoas viam a confirmação. Tudo que aconteceu na minha vida, acho que 99,99% tiveram testemunhos, sabe? De pessoas que Você começou, acompanharam. então, esse desenvolvimento todo da infância para a adolescência, né, Kim? Eu estou falando, quando eu nasci, eu via seres, esses iguaizinhos esses que estão aqui atrás, me Sim. pegavam quando eu era bebezinho e iam me levando em direção. Eu não via eles abrindo a porta. Para mim, ele passava por aquilo ali. E lá fora tinham outros iguais a esse e tinha uma bola muito branca em cima. E eu era muito bom para mim. De repente parou. Mas eu sempre me via andando na rua de madrugada, escutando a conversa. E aí eu não sei se era um desdobramento, se eu realmente saía e aparecia em outro lugar, me deixavam em outro lugar, sabe assim, me pegavam e me deixavam do lado de fora, não deixavam no mesmo lugar, e aí as pessoas, os adultos, falam assim, o que essa criança de 1, 2 anos está fazendo na rua Então, sozinho? começou mesmo bem cedo, bem cedo. Bem cedo. Essas três lives que eu fiz, eu comecei a fazer porque essa semana eu tive uma desdobramento, sonho, cada um vai falar o nome que quiser, de que não era só eu que estava esperando naquele vórtex de energia daquela casa para nascer ali. Tinham outros. Então, assim, por isso que a gente talvez venha com uma sabedoria, com uma inteligência, né, ou por experiência, ou o ser que para poder ajudar de alguma forma, ou realmente só para querer experimentar ser humano. Né? Então, quando, por exemplo, hoje em dia, quando eu deito uma pessoa na maca e eu vejo aquele universo, porque o corpo humano é um universo. Quando você toca, faz o toque quântico, faz cirurgia ou qualquer outra coisa que está desconectada ali, você vê tudo se movimentar dentro daquele corpo humano. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas não aguentam nenhum toque, né? A gente tem que fazer bem distante, porque quando toca, a pessoa sente muita dor, porque tem muita energia parada ali de traumas e algumas coisas. Então, imagina, eu desde pequenininho as pessoas falavam isso para mim. Só quem sabe fazer massagem no pé é o Léo. Só quem sabe fazer massagem no... Naquela época não tinha nome, tem essa história também. Então, assim, só quem sabe fazer massagem no pé é ele, é ele, é ele. E eu ficava muito chateado, porque eu queria brincar e tinha que fazer massagem no pé, sabe? E aí depois você entende, né? Porque você já aplicava a questão da cura, né? Do tratamento de cura ali nas pessoas. Estou falando muito, né? Não, tem que falar mesmo. Esse toque que tu fala era então feito no corpo energético e depois corrigia o problema no corpo físico. Não, eu sempre faço no corpo físico. Ah, no corpo físico. É como no começo, quando eu comecei a fazer isso, eu via fios prateados saindo do dedo. E aquilo me dava medo. Então, como aquilo me dava medo, o que eles fizeram? Abriram um painel, como se fosse uma tela de computador. Correto. E aí falam símbolo isso, muito rápido. E isso, e aqui, aí para dar um exemplo assim. Aí abriu um painel, aí aqui você apertava os botões e fazia uma cirurgia aqui, entende? Sim. Para eu não ter medo daquilo que eu via. Então, eles sempre trabalham de acordo com a nossa mente, com a nossa insegurança, medo. Sim, com certeza. E para ti foi bem, bem bom isso, porque esclareceu, né? Tirou essa dúvida toda, né? Não, esse 1 mês que eu fiquei indo para um planeta lá com as mesmas criaturas, eu digo que aquilo ali foi maravilhoso para mim. Até eles falaram sobre tábua de esmeralda, que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu voltei de um dia, eu falei assim, tábua de esmeralda, por que vocês querem que eu estude isso? E eu não sei por quê, se alguém que está aí assistindo, né, souber disso, quando eu fui ler sobre a tábua de esmeralda e tal, sempre vinha na minha mente aquele local que tem um quadrado assim, o nome vem e sai, que tem um quadrado assim que as pessoas ficam rodando. Já viu? Lá na... Eu esqueci o nome daquela religião. É como se fosse uma caixa gigante. E tem um dia que essas pessoas ficam fazendo ritual em volta dessa caixa. Alguém sabe aí, gente? Ah, sim, eu tô lembrando, mas o nome me O fugiu. nome é que fugiu. Aquela arca? É como se fosse uma arca, né? Então, aí sempre quando falava assim, tábua de esmeralda, eu voltava para aquele lugar. E eu sempre questionei se tinha alguma coisa a ver com aquele lugar lá, né? Mas nunca teve uma resposta concreta. Ah, E depois disso também eu aprendi que para onde a gente for, onde a gente vai viajar, a gente tem que se conectar com a energia local, né?
Então, em Sedona, quando eu fui, aconteceram coisas assim absurdas lá que E você Sedona fala, foi nos Estados Unidos? Arizona é. Já tentei montar 2 grupos, 2 anos seguidos, mas por causa, né, do que aconteceu e o dólar alto, Ah, aí sim. não rolou ainda. Mas eu quero voltar lá com o pessoal, mas assim, vamos fazer acontecer mesmo. Porque a É. gente, quando eu fui com um dirigente da ordem. Então, por exemplo, assim, eu tive uma experiência no primeiro dia, eu chorei no carro, um choro. Depois, se der tempo, a gente bota o slide e fala sobre essa questão de ser sensível e tal, me despertar espiritual. E veio um choro, mas assim, eu tava rindo, mas o choro era muito mais forte do que eu. E a moça que estava no carro, ela falou assim: bem-vindo de volta, amigo. E eu falei: que história é essa? Eu não parava de chorar. Aí chegou lá na Catedral Rock, que é uma igreja na pedra, e eu caí no chão, não consegui ficar em pé. Review segurança, o dirigente falou: ó, vão te prender, porque você está tendo um comportamento esquisito. Aí eu, então deixa eu ficar um pouquinho aqui sentado, porque tá difícil. Lá tem vários vórtices, sabe? De cura, de. Então, assim, por exemplo, um dia eu fui dormir e acordei fui pro quarto, entrei, fui dormir, acordei na piscina. Aí eu falei: mas eu tava no quarto, como é que eu tô aqui na piscina do hotel? Outra vez eu fui dormir, eu falei: gente, trabalhei muito, deixa eu dormir, muita dor no corpo. Quando eu abri os olhos, eu tava de joelhos na cama e todo torto assim. E eu falei: como é que eu tô de joelhos na cama todo torto? Como é que eu fiquei dessa forma? Então, lá acontecem muitas coisas. E lá eu tive a primeira experiência com o animal do poder. Então, Ah, sim. teve um ritual do animal do poder e todo mundo se jogando. Eu falei: ah, não, eu não quero isso não. Isso é muita vergonha isso. E eu botei a mão para trás e fechei, né? Travei assim para nada vir. Eu falei: não vou, não vou. De olho fechado. E aí eu escutei a dona falando pro filho assim: e o xamã ali não vai participar, não? Ah, só que tem uma coisa que tem muito chefe de religião usa, né? Que é a hipnose. Que chama, você olha, bate aqui, pum, você vai. Né? Você vê muito em igrejas aí acontecendo isso. Os É. truques de hipnose. E aí Exato. ele fez, eu fui, pum. Aí eu me vi voando com penas pretas e fazendo o som, e todo mundo começou a gritar: o corvo, o corvo, o corvo. E aí aquilo era muito mais forte, não tinha como controlar aquilo. Para mim, eu estava voando, batendo asas e tal, mas eu sei que eu estava no lugar parado ali. E no dia seguinte, ele falou: vou levar vocês num lugar novo, que eu conheço aqui. A gente andando, andando, de repente eu comecei a sentir sangue na boca. Eu falei: gente, tô bem não. Sentindo sangue na boca, de repente, meu corpo dobra assim para trás, e eu faço assim. Aí o pessoal: um urso. E eu começo a correr de quatro, assim, no meio do mato, atrás do dirigente. E ele: segura ele, pelo amor de Deus, segura ele, segura ele. E um monte de mão. E aí o pessoal falou assim: Léo, o urso esticava a cabeça, assim, e batia a pata. E lá é um lugar muito. Eu vi gente transformar, quer dizer, virar um monte de coisa, né, incorporar vários animais. E eu fiquei imaginando aquilo: caramba, que força. Acabou o que aconteceu? Quando eu voltei para cá no atendimento Círculo Fonte de Luz, de vez em quando o urso aparecia. E assim, uma pessoa falou assim: Léo, não sei como a marca não quebrou. Por quê? A moça estava deitada, a moça já era um pouquinho pesada, e você subiu na maca, o urso subiu na maca e ficou. Ah! E então, assim, tinha ali uns não sei quantos quilos em cima daquela maca, e a maca ficou ali paradinha e tal. Então tem coisa que a espiritualidade é fantástica, né? Quando ela tem que fazer um trabalho, ou tanto espiritual, xamânico, que cada um acredita aí. Eu tenho uma coisa que foi dita lá, uma vez chegaram umas entidades da Umbanda. E eu falei assim: o que vocês estão fazendo aqui? Tão altos, né? Tão grande. O que vocês estão fazendo aqui? A gente só veio ajudar. A gente quer te avisar que quem acabou de fazer tratamento com a gente não pode estar aqui. Eu falei: tá bom, vou dar esse recado então. Só que eu esqueci, eu fiquei tão chocado com aqueles. Né? E depois, quando o Kim estava atendendo, uma moça foi sentar, foi deitar na maca, e o Kim mandou ela levantar, sair. Aí todo mundo ficou chateado. Como assim? Ela veio de longe para ser atendida? Aí falou assim. Aí disse que ele perguntou a ela: ontem você não foi pedir ajuda a eles? Aí eles estão todos aqui, ó. Aí falou: e eles quem? Aí Oxóssi, não sei o quê, falou, começou a falar o nome de todo mundo. Aí ela falou: fui, então você não pode estar aqui. Que falta de respeito.
tem que dar o tempo deles para poder te ajudar. Você não pode ficar pulando de lugar em lugar. E aí a gente aprende muito isso também, né? Essas questões Tem uma pergunta também. aqui. Ok. Pode responder? Claro. Aqui ela Quais são as pergunta... dicas que você gostaria de ter recebido quando iniciou, né, sua trajetória, e o que você pode falar para as pessoas que estão nesse processo de despertar? Então, eu sempre digo isso. Eu gostaria de ter sido ouvido quando era criancinha. Muito bem. Sabe assim? Quando eu ouvido só, mais nada. Sabe assim, por exemplo, assim, eu estava hoje pensando numa coisa que eu ultimamente venho atuando muito na minha vida, que é assim, juntar pessoas para agregar. Então, assim, vamos evoluir juntos, vamos prosperar juntos, vamos ficar bem juntos. E eu estava pensando, caramba, se minha família tivesse ouvido isso quando eu era pequenininho, né? Como pode melhorar, o que é mais valioso, qual é a importância do ser humano com o outro, eu acho que seria muito diferente toda a minha família, né? Até eu também seria diferente. As pessoas disseram, mas tudo tem seu tempo. Mas, assim, pela pergunta aqui, eu acho que o que seria legal é que se tivessem me ouvido. Agora, e o que você pode falar para as pessoas que estão nesse processo de despertar? Gente, o que eu costumo dizer é, não tenha medo. Eu sei que dá medo. E, assim, tenta desapegar do que as pessoas e religiões, internet dizem. Porque, assim, você fala assim, você vai encontrar um ET louro de olho azul, roupa azul, a coisa mais linda. Aí, só que a sua egrégora, vamos supor que é de draconiano. E do bem. Essa lenda de, o que é feio é do mal, louro de olho azul é do bem. Sempre assim, né? essa Sempre dualidade. assim. Eu só encontrei, desde antes da espiritualidade, tem uma história aqui, vou contar rapidinho para vocês. Quando eu era criança, ali para os 3 anos, tinha um outro coleguinha que tinha dinheiro, né? Minha família sempre foi humilde, que estão passando necessidade, e ele comprou, acho que todo mundo aqui conhece, um soldado, um paraquedista, que amarrava assim a corda, jogava, e ele ia descendo com paraquedas, um verde. E eu falei assim, eu já fiz isso. 3 anos. Já fiz isso, não sei o quê. De repente, a hora de almoçar, todo mundo correu, aí eu entrei, só que de repente eu estava do lado de fora da casa de novo. Eu estava do lado de fora, eu falei, eu não vou almoçar, me esqueceram aqui. E aí eu me vi, tenta entender isso, gente, que quando eu explico tem gente que não entende. Eu olhei para baixo e me vi lá sozinho. E eu olhei para cima, me vi descendo numa uma bolha, como se fosse uma bolha de sabão. E eu fiquei me olhando descendo, e eu fiquei me olhando se aproximando. E assim, eu dentro de uma bolha, eu tinha um ser atrás que eu não conseguia identificar. Tinha alguma coisa atrás que aquilo não me chamava atenção. O que me chamava atenção era, que legal, eu posso ver daqui e posso ver de lá. Né? Então, aquilo foi se aproximando. Quando ia tocar, eu apaguei e só lembro das pessoas chamando e eu com o joelho ralado. E aí eu fiquei me procurando. Tempo depois, ou 1 ano depois, no máximo, eu me mudei. Nessa casa estava tendo uma festa. E aconteceu a mesma coisa. Eu estava do lado de fora, porque eu queria brincar do lado de fora, mas eu me vi lá no quintal dos fundos. E eu lá no quintal dos fundos, me vi lá. Só que esse do quintal dos fundos, uma mulher toda de branco, me pegou e falou assim, bem, volta para sua família. Estava me devolvendo para minha família. Só que a família que estava do outro lado era como se fossem dinossauros hoje, que a gente conhece mais ou menos. Com cara né, o cara pintou aqui a minha mestra e diz que é draconiana, dracomanoide, acho que é isso. Eu entrei correndo para ajudar o meu eu, né? E aí eu gritando, todo mundo, aí já tinha entregue lá, e eu gritando, mas não tem nada ali. Eu falei, mas eu fui levado, né? Eu fui entregue para aquilo. E o que significa isso? A gente não sabe. Né? Que processo é esse? Agora, se a gente começa a acreditar que tudo é louro de olho azul, é um major, é não sei o quê, parece um major, parece um capitão, a gente vai perder contato com todos. Estou falando da dica, né, do processo de despertar. E se aparecerem o que a gente aprendeu aqui nesse planeta de coisas ruins, se aparecer na tua frente uma coisa ruim, pergunta, o que você está fazendo aqui? Qual o motivo que você apareceu para mim? O que você quer me ensinar para eu aprender? Eu sempre indico o livro Guardião da Meia-Noite. Não sei se alguém já viu. É um romance, mas é bem interessante. Né? E aí eu sempre baseio naquilo. Se tem seres que trabalham para os dois lados, né?
Se apareceu, tem algum motivo para aparecer. Gente, eu vou falar para vocês que antigamente, né, que a dica que eu dou não tem muito. Por quê? Um dia eu estava lá, mandaram eu ficar aqui 9h40, 10 horas, 10h40 no máximo, ficar aqui meditando. E senti um homem, uma energia masculina passando bem, bem grandão. E aí eu falei, caramba, tem alguém aqui atrás. Aí eu olhava assim, eu via que não era humano. Aí eu falei assim, tá bom, eu já aprendi que eu tenho que perguntar quem é, tenho que perguntar quem é. E aí botou a mão aqui em mim. Aí eu falei, quem é, quem é? Aí falou, poxa, agora eu vou lembrar. Foram 2 homens, vou lembrar esse nome. Melquisedeque. Aí eu falei, Melquisedeque não existe. Saí correndo, me tranquei no quarto, como se ele não pudesse ir no quarto, né? Não. Aí eu peguei o WhatsApp e falei, gente, quem é Melquisedeque? Aí o pessoal explicou, Léo, Melquisedeque. Falei, o cara, tava lá o ser querendo conversar comigo, disse que o nome dele é Melquisedeque. O medo impediu de ter uma reunião com essa energia. Entendeu? Sinal poderosa, né? Energia poderosa. E tem um outro que ele tem até um símbolo. Esse que o pessoal falou assim, Léo, ele é o criador de tudo. Esqueci o nome dele, gente. Mas ele foi o primeiro, que ele estava para lá e para cá. Eu vou lembrar, se eu consigo lembrar. E ele botou a mão e falou, a gente tem que conversar. Eu falei, qual é o seu nome? Aí ele falou, gente, ele tem um símbolo assim, ele tem asas, você não consegue lembrar não. Mas eu vou lembrar depois. E aí ele falou, precisamos conversar. E eu corri de novo. Então, assim, perdi outra oportunidade de ter uma reunião, uma conversa, ver o que aquela energia queria. Né? Qual o motivo? Aquilo ali foi um insight ali que eles apareceram para dar um toque, mas futuramente tu vai ter esse contato. Tomara. Vai. Mas assim, aí eu. Muita coisa também, né, Léo? Naquela época era muita coisa, né? Não, isso foi em 2017. Foi em 2017. Foi recente agora. 6 anos atrás. E há muita coisa acontecendo na tua experiência, na tua vida. Né? Muita coisa. Muita coisa. Mas a dica que eu posso dar é essa: não tenha medo. O que aparecer, o que sonhar, não vai te machucar, não vai dar ferida, não vai fazer nada. Nada. Você só vai evoluir. É isso. Aí é assim, uma coisa que também que eu, principalmente nos últimos anos, né, com a energia que estava aqui no planeta, não permitir que nenhum ser abuse de você de madrugada. Eles abusam e abusam mesmo. Então, toda noite antes de dormir não permito que ninguém abuse de mim, nenhum ser, nada me toque, me abuse de mim, e quero estar presente em toda a viagem astral, em todo sonho, quero estar consciente, quero saber por que eu estou fazendo, e você coloca isso em prática todos os dias. É uma dica aí para despertar. Que a pessoa faz, né? Oi? É um decreto que a pessoa faz. Mas tem que fazer todo dia. Outro dia eu parei de fazer, aí eu estava sentindo a mão na minha perna, uma mão subindo, e uma mão pesando assim nas minhas costas. Eu falei, opa, não, pode ir embora, nada de tocar em mim, porque dá medo, né? Você sentir a mão pegando na sua perna e não tem nada. Né? Quem não despertou ainda, quem não trabalha com isso, entra em pânico. Quem não conhece, né? Quem não sabe nada, fica. Tem um fantasma aqui. Ele falou assim: não pode fazer isso comigo. Não pode fazer isso comigo. Você quer botar um pouquinho aquele PowerPoint ali que foi criado para a gente falar em cima? Obrigado. Com certeza, boa ideia. Aí a gente vai falando em cima e ver se as pessoas têm alguma dúvida. E a gente pode desenvolver também em cima disso. O despertar espiritual e o despertar da consciência. Descubra os caminhos para o despertar do seu eu interior e explore a expansão da sua consciência para uma vida plena e significativa. Então, eu também acho isso. Depois que eu despertei, a gente tem um amor não só pela gente, mas tem por tudo. E a gente começa a desapegar do julgamento, que o julgamento é uma coisa terrível, terrível. E, vou falar para minha experiência, quando foi num despertar espiritual, principalmente, eles trabalham muito na gente a culpa, né, e a gratidão. Para a gente perder essa questão de descobrir que a gente não teve culpa de certas coisas, que a culpa não foi nossa. E isso ajuda muito no trabalho espiritual. E eles, além de quando a gente sempre está servido à espiritualidade, que a gente desperta, se conecta, fala, aprende, a gente se cura. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Pode passar outro, por favor.
O que é o despertar espiritual? Aí é que diz, né? Despertar espiritual é um processo de autotransformação que envolve uma profunda conexão com o eu superior e uma busca por significado de propósito na vida. As pessoas falam que a gente tem muitos eus, né? Uma vez eu tive uma viagem astral que, não sei se vocês se lembram, quem já viu, aquela coisa que o Tesla fez, que assim sobe e em cima tem um globo, e eu vi sei. aquilo, Aquela energia. que aí pegaram dele, né? Eu vi aquilo, mas cada fractal que saía daquilo era um eu. Então, assim, eu vi um eu sem perna, eu vi um eu estranho, diferente, eu vi um eu parasita, eu vi um eu, e aquilo rodava em volta daquilo. Então, assim, eu vi vários eus com essa experiência que eu tive, e aí eu perguntei, eu posso acessar? Aí falaram para mim assim, então é isso que você, quando você evolui, você faz. Você, quando a gente evolui, foi o que eles falaram nessa viagem astral, você encaixa, você pode entrar em cada fractal daquele para experimentar aquilo. Deu para entender? Então, assim, quando você evolui, hoje eu quero experimentar isso, tá bom, experimentei isso aí, vou experimentar isso aqui, ok, vou experimentar outro, e aí você vai evoluindo, até você não precisar mais e você entender o todo, né? Isso que a gente chama de Deus, o Criador e tal. Na próxima, os sinais de que você está passando por um despertar espiritual. 1. Questionamento da realidade. Você está começando a questionar sua visão de mundo e a buscar respostas além das explicações convencionais. É porque tudo muda, né? Eu me lembro que quando eu acabava de atender na ordem esotérica, o meu olho ficava diferente, porque parecia que as estrelas estavam assim, ó, desse tamanho, assim, perto, e tudo era amplo, tudo era grande. Você começa a ver e começar a ler as pessoas, o comportamento, né, muito mais fácil. 2. Sensibilidade aumentada. Você está se tornando mais sensível às energias ao seu redor e pode experimentar emoções intensas. Então, gente, isso aí é muito legal, porque sabe quando a gente fala muito isso, né? Estava perto daquela pessoa, aquela pessoa tinha uma energia estranha e não gostei. Às vezes a pessoa só tem uma energia forte, uma energia alta, uma frequência alta. Não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Ela pode ser aquela pessoa que quando chega dentro de casa queima a televisão, queima a luz, faz luz piscar. Então, não é que ela seja uma pessoa ruim, tem uma energia ruim, ela tem uma energia que talvez ela nem conheça que ela tem aquela energia. E você, né, trabalhando essa sensibilidade de sentir o outro, você fala assim, caramba, olha que energia incrível. Tem uma pessoa que eu falo para essa pessoa e ela não gosta quando eu falo isso, que é assim, fui fazer um tratamento de uma família, porque a mãe desencarnada veio me pedir ajuda, depois ela ficou minha melhor amiga de trabalho, minha assistente, essa senhora desencarnada. Para a filha dela, que já estava desencarnada, mas ainda não estava aceitando, porque ela tinha que cuidar dos irmãos, já que perdeu a mãe. Uhum. E essa filha mais velha sofria. Então, quando ela chegou, eu senti muita dor dentro de mim e falaram que era quimioterapia. E eu falei, mas eu não quero ficar sentindo isso, porque isso é horrível. E aí, vamos ajudá-la. Então, chamou toda a família, né, para fazer o tratamento. E quando uma das pessoas, essa pessoa saiu do elevador, que estava chegando para ser atendida, junto a ela, veio uma bola de luz, uma energia, uma força tão grande, que eu falei, caramba, você tem consciência da sua força? Mas a pessoa é muito terra, muito planeta Terra, muito condicionada à família, enfim. Isso é uma outra coisa. 3. Busca por propósito. Você sente uma necessidade intensa de encontrar um propósito maior em sua vida e seguir sua verdadeira paixão. E que aí fica muito ligado àquela questão do desapego. Você vê que muita coisa que você tem apego não serve de nada. Por exemplo, assim, eu vejo pessoas brigando por futebol. A década de 90, eu era fanático. Depois que eu vi, por causa de um jogador, a torcida brigando, um monte de gente sendo pisoteada, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu descobri que eu usava ir para a arquibancada como fuga da vida na adolescência, e lá eu poderia xingar, gritar, botar para fora tudo. E, para mim, por exemplo, futebol não faz sentido nenhum. Ganhar, perder, não acrescenta nada na minha vida. Não acrescenta na vida de ninguém, né? Então, assim, quando você desperta, você começa. Só dando exemplo de uma coisa. Mas você começa a ver que muita coisa não vale o seu grito, você brigar. Você fala assim, meu Deus,
tem nada a ver isso com a vida, né? E você começa a prestar atenção em outras coisas mais valiosas, que faz mais sentido para cada um, né? Conexão espiritual, 4. Você está desenvolvendo uma conexão mais profunda com o divino e uma maior consciência espiritual. Aquela questão, você começa a ter contato com seres que, né, nem sempre são bonitinhos e só vêm para ajudar. Eu me lembro que no primeiro Réveillon, depois que eu entrei na Ordem Esotérica, que eu ainda não atendia, mas eu conhecia, estava estudando lá, eu chamei todo mundo para ir para esse espaço, né? Cada um traz o que comer, beber, vamos aproveitar aqui. Ninguém foi. E começou a chuviscar. E aí eu fui para a mureta, que eu meditava assim, e eu falei assim, poxa Deus, estou querendo, né, melhorar, entrar na espiritualidade, chamei todo mundo, e ninguém, não vou entrar nessa vibe, né, porque antigamente, antes da espiritualidade, ninguém gosta de mim, porque eu tenho, desde quando eu nasci, eu tenho que estar sozinho nesse mundo. Uma criança de 2, 3 anos estava sozinho no meio da rua, cadê o pai e a mãe dessa criança, né? Aham. E aí, quando eu olho para trás, uma parte com, vou chamar de seres como se fossem mestres, outra parte desencarnados, e eu sozinho ali, todos eles assim, vai começar a conversa agora. Aí fala, pega ali a cadeira que a gente vai falar, vai te ensinar muita coisa. Eu comecei a gritar e correr, sabe? Mas era uma conexão espiritual. Isso eu acabei de falar agora, para se desenvolver. Então eles sempre vão aparecer, ou vão aparecer, né, como holograma, ou com vozinha, ou na sua cabeça, mas para te ajudar. E aí, aquela coisa que a gente está falando, né, tem que sentir para saber se é da sua egrégora ou é outra coisa aí querendo aproveitar da sua energia. Pode passar, por favor. Uma pergunta aqui, ó. Pode falar. O buscar espiritual é algo que acontece naturalmente ou é algo que a pessoa busca? Eu acredito que, assim, eles dão um prazo para a gente. É isso que eu acredito. Porque todo mundo que está aí, né, pensa se alguma vez você já foi né, levado para esse lado espiritual e alguma coisa impediu que você continuasse, você não continuou. Porque, assim, eu sinto muito isso desde pequeno. Tipo, tem alguma coisa me chamando, mas não pode, toma, apanha, é abusado, não sei o que, vai para lá. E você não consegue, porque quando tem essa pressão da espiritualidade, é porque você realmente tem que fazer muita coisa aqui. Entende? Eu acho que nós íamos viver muito melhor aqui nesse planeta se a gente tivesse conectado com a espiritualidade. Eu acho, do meu ponto de vista. Mas como não acontece, né, a gente está aqui na energia da competição, na energia eu sou melhor, eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, a minha vida boa, e a gente está cada vez mais com a cultura de ser malandro, de ser esperto, de querer ganhar dinheiro em cima dos outros, da honestidade do outro, e a gente tem uma outra frequência que é o outro lado. Buscar é maravilhoso, mas se você for buscar com muita expectativa, você não vai querer nunca mais querer saber da espiritualidade, porque todo lugar tem ego. Todo lugar você vai chegar lá, tem um bate-boca, tem uma fofoca, tem uma. Tipo assim, eu, quando cheguei, vou ser sincero aqui, quando cheguei na Ordem Esotérica, eu achei que todo mundo era igual a mim, que todo mundo queria aprender, que todo mundo queria não sei o quê. E quando eu vi, não. As pessoas mais antigas que eu ia pedir ajuda para entender, muitas pessoas viraram as costas para mim. Eu falei, mas cadê o amor ao próximo? Não é isso que prega? Amor ao próximo, todo mundo junto, enfim, mas não tem muito isso não. Se vocês sentirem que a espiritualidade está chamando, busca a espiritualidade primeiro dentro de vocês, junto com o autoconhecimento. Essas casas que tem por aí, elas só vão ajudar vocês a entender as energias que os outros têm, como eu falo para as pessoas. Como é que é o seu trabalho, Léo? Por exemplo, dia 29 de novembro estarei em Floripa. Se fizerem uma vivência, vocês vão ver. Por exemplo, assim, vamos supor, vão atender 10, 15 pessoas nessa vivência. Uma pessoa pode estar com uma energia de Umbanda. Aí vão vir seres para trabalhar aquela energia de Umbanda naquela pessoa. Pode ser que eu vá encontrar uma outra pessoa que precisa de cirurgia. Aí vem médicos alemães e outros médicos para ajudarem naquela pessoa. Aí vem uma outra pessoa. Então, assim, que precisa de uma energia xamã. Aí vão vir os xamãs para poder ajudar.
O meu trabalho sempre é de acordo com o que o outro tem. Então, assim, eu entendendo a minha espiritualidade, entendendo como é que eu trabalho, como é que eu sirvo, eu posso ajudar mais as pessoas que estão ao meu lado, à minha frente, a minha família, enfim. Só que, né, não sei de vocês, a minha família sempre fica com o pezinho atrás. De vez em quando pede uma consulta, mas fica com o pezinho atrás. Sei como é que é. Os benefícios do despertar espiritual. Clareza e direção. Ao despertar espiritualmente, você encontrará clareza em relação ao seu propósito de vida e terá uma direção clara para seguir. Gente, essa questão, quem quiser anotar isso, sabe por quê? Você que despertou espiritualmente, você que se conectou espiritualmente, é só você. O outro companheiro ou companheira que está ao seu lado, a família, não vai ter a mesma. Então, você vai ter atitudes e começar a fazer seu caminho. Quando as outras pessoas não te acompanham, quando você está casado, tem relacionamento, enfim, aquela coisa que a gente sempre diz, né? Você está elevando sua frequência, você está indo despertar, a outra pessoa vai no sentido contrário, você não consegue mais descer para alcançar aquela frequência do outro. Para você fazer isso, você vai ficar doente. Você fica doente, você fica mal, você entra numa depressão profunda, então assim, é você sempre o tempo todo avisando para a pessoa, está acontecendo isso, minha visão é essa agora de mundo, e isso, porque não tem volta. Não tem Não volta. tem volta. Quando você se conecta, por exemplo, assim, eles estão me mostrando bastante projeto para o próximo ano, para o outro ano, para mim. Coisas que eu não queria, mas eu tô seguindo o que eles estão falando. E conforme eu estou fazendo, né, coisas positivas para esse propósito, mais coisas boas estão acontecendo na minha vida hoje. Então, assim, é um caminho, uma direção que só está coisa boa para mim. Agora, se eu paro e falo assim, poxa, a espiritualidade está mostrando esse caminho, né? Está mostrando essa clareza nessa direção aqui. Mas, poxa, olha, eu estou com essa pessoa não me segue. Então acho que eu vou desistir do meu caminho, da minha senda, da minha missão e vou acompanhar essa pessoa. Essa pessoa sempre foi tão boa para mim, e você se perde, né? Aí depois a espiritualidade vai bater e fala assim, volta para lá. Você veio. E Sai da rota, né? E aí eu acredito sim que essa pessoa volte para cá, né? Para experimentar tudo de novo e ver se consegue evoluir. Se não, volta de novo. E fica nessa roda aí. Eu já falei, eu quero o máximo possível me entregar para não ter que voltar e ir para outro lugar para experimentar outra coisa. Paz interior. Você experimentar um senso profundo de paz interior, mesmo ao meio do caos na vida cotidiana. Isso me lembrou de uma senhora que falou assim para mim, você é muito calmo, você é muito zen. Se fosse comigo, eu já tinha caído na pancada com essa pessoa. Eu falei, mas por quê? Sabe, você começa, aquilo que eu falei, né? Parece que você tem uma sabedoria, uma inteligência de você saber lidar com aquela questão e você saber responder. Quando eu tinha um círculo fonte de luz, né, que eu ficava lá comandando, agora quem quiser falar, agora faz isso, agora faz aquilo, vinha uma inteligência que eu falei assim, essa inteligência é minha? É o despertar espiritual junto com o despertar da consciência que vai trazendo, né, tudo aquilo que estava dormindo dentro de você. E você sabe que você pode conversar com a pessoa. Lógico que a gente, como humano, né, nós temos os nossos limites como humano. Mas fica mais fácil assim, de saber responder, trabalhar essas questões aí. E ter a sua paz interior. Consciência expandida. Seu nível de consciência se expandirá, permitindo que você veja além das limitações da realidade física. Olha, seu nível de consciência expandirá, permitindo que você veja além. Então, gente, eu desde pequenininho vejo várias realidades. Depois que eu comecei esse Círculo Fonte de Luz, as pessoas falaram assim para eu parar de ser quem eu sou. Preste atenção nisso. Hein? As pessoas pediram para... Porque não tem como, não existe ser humano nenhum que esteja conectado a várias realidades ao mesmo tempo. Então, isso assusta as pessoas. E eu, burro, né? Fui diminuindo isso para tentar ficar aqui e não incomodar os outros. Mas não façam isso, por favor. Porque assim, estou conversando com o Jorge, mas eu posso ler a resposta, já posso pensar na resposta, posso ouvir um ser que está falando aqui, que não sei o que na Quinta da Boa Vista, e não sei o que no dia 3 e tal, e posso estar conectado e posso estar vendo televisão, posso estar assistindo uma outra coisa, tudo ao mesmo tempo, e eu dar a resposta para isso tudo. E as pessoas não gostam disso, porque as pessoas querem exclusividade, entende? Querem só para ela atenção total, mas não faça isso, permita a expansão para você se conectar com todas as realidades possíveis. O que é despertar da consciência? O despertar da consciência é a expansão da percepção individual
e a compreensão da conexão entre todos os seres e o universo em si. Eu já contei na minha live, mas eu posso contar aqui para vocês que 2021, quando começou assim, pode ir para a rua, né? Pode andar, e eu fui caminhar na praia, tinha quase ninguém, mas de repente encheu. Eu falei, nossa, mas ao mesmo tempo eu entrei em uma conexão com um todo. E eu sempre digo, né, para as pessoas isso lá no meu canal, eu escutava os seres dentro do mar, eu escutava os seres na floresta, eu escutava os seres ali onde eu estava, eu escutava as nuvens. E eu falei, meu Deus, uma vez aconteceu uma coisa, gente, eu estava tão conectado que o meu pé saiu do chão e uns porteiros começaram a apontar, né? Aí eu olhei, o que eu fiz? Eu me joguei no chão com bolsa de mercado, porque assim, eu sempre fui chamado de esquisito, desde pequenininho. E você, quando é pequenininho, é esquisito, você apanha, você sofre, você é torturado. Então eu falei, e aquilo te acompanha, né? Então assim, eu não posso ser esquisito aqui, senão esses caras vão mandar me prender. E aí, nesse dia, caminhando na praia, eu estava indo para essa sensação. Eu falei, não posso, eu tenho que controlar, não posso. Mas estava muito bom. De repente, eu comecei a sentir soco nas costas, soco, soco. Eu falei, mas não sentia dor, né? Eu falei, que coisa esquisita, acho que tem alguém me atrapalhando aqui na minha conexão. Os caras estavam roubando o meu cordão, puxando e me batendo. E 3 caras grandões, né? Um só não ia dar, né? E aí eu falei assim, ué, assim, como que a gente fica? Ué, eles estão me dando soco e puxando o meu cordão. Vocês falaram que eles nunca iam roubar meu cordão pelos pingentes. Aí, quando eu falei isso, eles conseguiram puxar o cordão e todos os pingentes caíram no meu pé. Meu pé estava assim, caíram aqui. Aí eu falei, tá, era só o pingente, o cordão. Mas assim, sabe, quando você se conecta com todo, você expande a consciência, você entende que você faz parte de tudo. Pode ser que ali, eu fico pensando muito nisso. Talvez eu tenha acendido uma luz ou aumentado uma frequência de uma descoberta tão grande que a gente pode colocar em prática num grupo, que eu fui interrompido pela agressão e a selvageria que tem nesse planeta. Então aí eu falei assim, poxa, estava tão legal escutando tudo, meio que organizando tudo na minha cabeça, e de repente fui parado por esses 3 caras grandes, fortes, me socando aqui, e juro, peguei os pingentes, botei no bolso, voltei para casa e falei, se eles tivessem levado o meu celular, o meu fone de ouvido e outra coisa, sairia muito mais caro, né? Mas levou o cordão, tudo bem. E essa é a parte da expansão de consciência, que você ouve tudo, conecta com tudo. Eu já falei, no meu canal eu falo aqui, quando nesse mesmo ano, né, tudo meio vazio, eu fui para o Mirante dos Irmãos, que tem aqui, e estava deserto. E eu olhei assim na parte fria com as crianças, eu vi, sabe, como um pozinho e letras e símbolos saindo das árvores que encostavam no mato, e uma música. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Ver a natureza, por muito tempo, falta do contato humano, trabalhando. Eu falei, imagina isso numa floresta, onde não tem humano nenhum, como é que deve ser mágico isso, né? Então, assim, o despertar da consciência, quando a gente está conectado, expandido, a gente pode ver e se conectar ao todo. Como o despertar da consciência está relacionado ao despertar espiritual? E calma aí que eu passei aqui. O despertar da consciência é um processo que ocorre durante o despertar espiritual, onde a pessoa começa a perceber a interconexão de todas as coisas e sua própria conexão com o divino. É isso que eu acabei de falar. Eu não sei, gente, é mágico. Eu já contei lá, não vou contar aqui para vocês. Eu estava caminhando na praia com um amigo, eu falei assim, se você descobrir quem eu sempre falo isso para todo mundo que é meu amigo. Se você descobrir quem eu sou realmente, você vai continuar sendo meu amigo, vai se mandar. E aí, você, para, que papo é esse? Eu falei, então olha o que eu vou fazer com a água do mar. Eu fico olhando ali, né? Tá olhando? Aí eu levantei assim, a água levantou. Aí a pessoa, não quero papo contigo, não, vem com essas maluquices pra cá, não. Isso desde criança. Eu falava isso pra mim, olha só, vou fazer aquilo ali, e fazia. As pessoas, não, tu é maluco, tu é doido, tu é do mal, tu é coisa ruim. Então, o ser humano talvez não esteja preparado para esses fenômenos, né? Para essa paranormalidade, que a gente, acho que todo mundo consegue alcançar se a gente começar a despertar, mesmo se conectar com o todo. Né? Gente, eu falei ontem na live lá no meu canal, despertar, você não vai querer saber o que a Luísa Sonza falou na Ana Maria Braga, né? Quem serão os próximos Big Brothers então, quem está no despertar da consciência, isso não importa, isso não faz diferença nenhuma para a sua vida, né? Os benefícios do despertar da consciência.
Amor incondicional. Gente, não vou nem ler ali o que está escrito, mas eu vou falar para vocês. Não vou ler, vou falar antes de ler. A gente consegue chegar a 100% da cura com a permissão e com o amor incondicional. Quando você trabalha com amor incondicional ao próximo, sabe, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. Uma pessoa bilionária está doente, Léo, você vai ter que cuidar dela. Se você pensar um pouquinho que aquela pessoa pode comprar uma casa para você, não vai acontecer a cura 100%. Você tem que ver aquele ser humano como um ser humano que precisa de ajuda. Entende? Eu me lembro, uma mulher do Sul que eu atendi, e ela falou assim, houve uma questão aí de um homem, enfim, e aí eu entrei no processo porque ele tentou me matar e tal, eu vou ganhar tanto. Aí eu falei assim, aí eu até ajudo a ter um lugar maior para vocês trabalharem e tal. Eu falei, você está prometendo a minha egrégora, que tem esse acordo, você não está falando comigo, você está falando com a minha egrégora, porque você está prometendo um espaço maior para eles. Não, pode prometer. De noite ela me liga e fala assim, meu advogado quer saber em que macumbeira eu fui, porque aceitaram o valor alto para coisar. Falei, que bom para você, né? Vai aproveitar. Mas depois eu fiquei sabendo que eles cresceram tanto o olho, assim que chegou a informação para mim, que queriam mais, já que aceitaram tanto, que gera para mim, gera muita grana, aí acabou não saindo nada. Então, assim, se não houver amor incondicional, só no julgamento, essa pessoa tem isso porque fuma, sabe essa coisa? Ela está com esse problema porque ela não faz exercício, aí já não tem muita cura aí nessa coisa. O amor incondicional, ele não julga, não culpa, não condena. Então, amor incondicional, você desenvolverá uma compreensão profunda do amor incondicional em sua capacidade de transformar e curar. É isso. 2, empatia e compaixão. Você se tornará mais empático e compassivo, capaz de entender e sentir as experiências dos outros. Isso aqui essa palavra ela me acompanha desde muito tempo, que é a compreensão. Desde adolescente eu perguntava, quando eu via um comportamento, você não compreende essa situação? E aí a pessoa, está viciado nessa palavra compreender, mas ninguém compreende nada, né? Todo mundo está bem longe de compreender. E você compreendendo, você se coloca no lugar do outro, né? Aí você trabalha assim com as energias da compaixão, da empatia, e eu acho bem melhor. 3, conexões significativas. O despertar da consciência abrirá portas para conexões autênticas e significativas com outras pessoas. Resumindo assim, na minha opinião, o que é despertar da consciência, eu acho que é você elevar e trazer essa inteligência que vem contigo, né? Então, se você tem uma inteligência, você consegue mais oportunidades, né? E junto com o despertar espiritual, com a espiritualidade, você consegue mais e mais e mais, né? Porque aí você vai seguindo aquele caminho. É o que eu falei para vocês. Tem um projeto, então, para eu ser feliz nesse projeto, o que eu tenho que fazer hoje? Isso. Então, eu vou fazer. Aí tudo dá certo. Tudo vai acontecendo, tudo vai dando certo. Elevação da consciência coletiva. Ao despertar sua consciência, você contribui para a elevação da consciência coletiva da humanidade. Se as outras pessoas quiserem, né? E assim, porque hoje em dia as pessoas estão querendo mais o pirlim-pim-pim, né? O agora, o já. Se você falar para a pessoa se você falar para a pessoa que ela tem que ir no crescente para ela depois ter o controle, né? Como andar de bicicleta, bota o pé aqui nesse pedal, no outro, vai. Não, as pessoas já querem conversar com o mentor delas, assim, frente a frente, e poder dominar o mundo aí. Dicas para integrar esses despertares em sua vida diária. Práticas espirituais. Eu sempre recomendo, gente, meditação 1 hora por dia, se puder, ou meia hora, ou um tempinho, ou na hora de dormir. Colocar uma meditação e dormir todos os dias. Ou separar aquela hora todos os dias, você ancorar naquele cantinho da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, todos os dias, naquele cantinho, você meditar. Práticas espirituais diárias. Crie uma rotina de práticas espirituais diárias, com meditação, yoga, contemplação, para sustentar e aprofundar seu despertar. Conexão com a natureza. Seja consciente e conecte-se com a natureza, aproveitando caminhadas, contemplação dos elementos e reconexão com os ciclos naturais. Gente, essa questão da natureza, eu aprendi com eles, tá? Quando você for caminhar na natureza, fazer trilha,
Quando você chegar nesse local, você fala assim, mãe natureza, o que vocês quiserem. Bota a mão assim num verde, na natureza, e diz assim, peço licença para quebrar a rotina de vocês, né? Porque ali passam bichos, ali tem inseto, ali tá a vida natural a vida natural deles, né? Então assim, eu peço licença, eu só vou até tal local, vou voltar e tudo bem. Não precisa, a gente não precisa ter, se eu tiver permissão, se não tiver permissão, eu já volto. Sempre peça licença para fazer trilhas e entrar na natureza. Porque aí, fui picado por um inseto, fui não sei o que, caí de não sei aonde, é porque, né, que quebrou alguma coisa ali na rotina. E é bem Aprendi, aí. Tem os elementais também, né? tem tudo, tem portal. Tem Sabe portal. que foi ontem, eu deitei para ver um filme novo que nasceu na Netflix. Aí o meu corpo começou, a sensação era de que estava esmagando um calor, sabe assim? E eu estava saindo dessa realidade. Eu falei assim, mas eu vou fazer viagem astral acordado? Quando eu falei, tá esquisito, a televisão trocou por um lugar na Netflix que eu nunca fui naquele lugar. Se eu apertar o botão ali, eu não vou saber chegar onde. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? E aí, quando eu fui voltou para o lugar normal da Netflix. Aí eu falei assim, cara, do nada eu fui para uma outra realidade aqui mesmo. Então, assim, trilha também tem isso. Trilha você pode ir para uma realidade, achar que está nessa, e quando voltar, você vai passar de volta, mas o de volta só vai ser quando você passar naquele portal de novo. Então, você vai. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu comigo. Você vai, aí aqui tem um portal. Aí você passa pelo portal, para você estar no mesmo lugar. Você vai lá, tudo agradável, tudo cheio de permissão. Você volta e aqui embaixo está um caos. Você fala, nossa, lá em cima estava tão bom, né? Aqui porque você passou por um portal. E pode ser ao contrário, né? Se você não tem permissão, se você não pediu permissão, aí lá em cima pode estar um caos, pode ter caído árvore, aconteceu alguma coisa, alguém foi picado por um bicho, ou pode estar aqui no Rio de Janeiro, pode ter ladrão, e você tem que voltar, né? Então é muito importante você ter a natureza como a sua amiga ali naquele momento de trilha, de conexão. E quando você faz isso, vocês podem ter certeza que vai ter macaquinho perto de você, vai ter bichinho andando próximo ao seu pé, te acompanhando sem fazer nada, nem te machucando, nem nada. Aprendizado e crescimento contínuos. Comprometa-se, essa palavra, eu falei lá no grupo de membros do meu canal, que a gente estudava, né? Agora tem um tempo, que a falta de comprometimento com a espiritualidade, gente, eles não estão aqui à disposição. Então, assim, como é meu trabalho, hoje em dia eu estou fazendo mais virtual, não gosto, estou sendo sincero, não gosto muito, não, porque eu gosto mais do presencial. Então, você chama todo mundo, a pessoa precisa de ajuda, tu chama todos os seres, faz aqui uma abertura, aí quando você vai atender, aí a pessoa pergunta, sei lá, um Deus tal vai vir dormir comigo? Aí tu fala, o quê? Sabe? Aí tu chama tanta gente para ajudar na cura da pessoa. Não, mas olha só, eu estou vendo aqui que você precisa da cura num órgão. Não, isso é depois eu vou no médico e vejo. Quero saber se o arcanjo, o anjo vai vir. Aí eu... Então, comprometimento em aprender e expandir seus conhecimentos, buscando livros, cursos e palestras que apoiem seu despertar. Gente, olha só, buscar livros, cursos e tal, e não colocar em prática não adianta nada, tá? Eu conheço um monte de gente que fez barras de Axis e nunca atendeu. Conheço um monte de gente que fez reiki e nunca atendeu. Conheço um monte de coisa e nunca atendeu. Você só tem experiência espiritual quando você começa o atendimento. Eu sempre indico o reiki, porque o reiki é a forma, acho que talvez mais fácil, mais simples, mas é muito poderosa. O reiki é muito poderoso. Compartilhe sua jornada com outras pessoas, participando de grupos de apoio, comunidades espirituais, ou mesmo mantendo conversas profundas com amigos e familiares. Acho que acabou, né? É isso, gente. Alguém aí tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu trouxe só isso aqui mesmo para a gente desenvolver, a gente falar um pouquinho. Mas seria muito bom se todo mundo se conectasse a isto, né? Hoje de manhã eu estava vendo um vídeo e eu fiquei me questionando por que as pessoas idolatram as outras e elas não se idolatram. Porque uma pessoa que vê na televisão, vê na internet, fala bonito, meu Deus, olha essa pessoa. Por que ela não segue esse caminho de falar bonito, de se conectar, de fazer o bem, né? Como eu falo com as pessoas, se você tem uma energia de fazer o mal, trabalha isso em você. Assuma isso em você.
Vai ser muito bacana, você vai encontrar com uma espiritualidade que é sua. Agora, fingir que é uma pessoa boa, mas praticando o mal é que é difícil. Isso é uma pergunta? É uma pergunta que Existem conforme sinais que as vê, pessoas existem sinais que as pessoas estão despertando? Então, é aquilo que foi dito lá, né? Você começa a ver tudo muito diferente. Você começa a ver como é que está a sua situação na sua família. Como tem alguma coisa errada aqui no seu trabalho, você começa a perceber que está faltando você na sua vida. E aí você fala assim, calma aí, cadê um pouquinho de mim aqui? Sabe, aquela pessoa na família que é aquela que lava a cozinha, passa não sei o que, faz isso, vai compra, vai não sei aonde, vai não sei o que, vai não sei o que, tudo para todo mundo. Eu atendi uma moça, hoje em dia ela é muito amiga minha, e eu falei para ela assim, a espiritualidade só quer uma coisa sua. Só uma coisa, era essa coisa simples. Ser feminina. Você sabe que para ela é a coisa mais difícil do mundo? Então ela disse que ela tem que ser o homem da casa, para ajudar todo mundo da casa. Então ela esquece de viver a vida dela e o despertar fica um pouco mais difícil, né? Porque aí ela vive em função de outros seres humanos. Ela não busca dentro dela o que ela pode fazer de melhor e aí sim, né, ver da melhor forma para ajudar as outras pessoas. Em que fase, na sua opinião, a humanidade está em relação ao despertar? De verdade, eu já falei isso aqui na internet, né? Falei no meu canal, vou falar aqui. Quando foi em 2017, eu estava muito feliz, porque lá onde eu morava e tudo que eu via na internet era questão de meditação, vamos ajudar o outro. Tu via todo mundo doando coisas. A minha sala eram caixas e caixas de doações, as pessoas iam lá buscar e as pessoas doavam. De repente, do nada, veio um ódio, mas uma raiva. E eu sou melhor do que você, eu sou melhor em tudo que você, e acabou aquele amor ao próximo, e essa raiva vem até hoje. Você quase não vê, mas tem uma senhorinha aqui, que eu falo bom dia, ela faz uma cara, que eu falo assim, meu Deus, que motivo tem para ela estar com tanta raiva o dia todo, sabe? Por que as pessoas hoje em dia estão com raiva, estão querendo mostrar que são... É a internet, eu acho, na minha opinião, essa questão de muita gente aí está tendo muita facilidade, e aí as pessoas estão querendo criar um monte de coisa para também ter a curtida e tudo, e se perde, não tem mais amor ao outro. Eu tenho que fazer um vídeo melhor do que a minha prima, eu tenho que fazer um vídeo melhor do que aquele cara, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que fazer, e esquece de olhar para dentro, esquece de... Então, acho que a espiritualidade, a humanidade hoje, ela está muito na questão do poder, infelizmente. Então, assim, vocês podem reparar que o homem sempre está buscando alguém para ficar servindo. Se a mulher fala ai, olha o número de violência contra as mulheres que tem nos últimos anos. Então, assim, a mulher não pode falar mais nada. A mulher não pode ter a vida dela. Isso é um exemplo maior, sabe? Cada um tem a sua vida. Vamos dar a mão, sabe? Vamos dar as mãos e vamos viver o melhor possível aqui, cada um do seu jeito. Mas não tem muito isso aqui. Vocês podem ver o que está acontecendo fora do Brasil, né? É poder, é terra, é aquela coisa que parece que a gente nunca evolui. Espero ter respondido. Ô, Léo, nós precisamos deixar então aí o convite para as pessoas que estiverem interessados, né, em fazer um contato contigo, com o canal, para esse evento aí do final do mês. Ok. Muito obrigado, Jorge. Meu canal é esse nome aqui. Ou eu posso colocar embaixo ali no link ali do canal, na descrição, ali, contato. Que for melhor para você. Porque que for melhor para você. Tem algumas pessoas interessadas em te conhecer pessoalmente e fazer um tratamento, alguma coisa assim relacionada, né, que estão precisando, né? Nada acontece por acaso, né? Você está aqui hoje, nós estamos juntos. Não, e legal a oportunidade de ir para Floripa, como eu falo, gente, ganhar presente, né? Se isso acontece na tua vida, acontece na minha vida, mas não acontece dos meus irmãos. É a vida. Você não pode negar as coisas que são suas porque não está acontecendo com o outro. Entende? Você está impedindo as coisas da vida. Então, assim, dia 29 é o único dia que eu estarei disponível em Floripa.
E aí, se vocês aí quiserem fazer uma reunião, uma vivência, eu acho assim, o ideal seriam assim 15 pessoas, no máximo, 3 macas, e a gente fazer exercícios, e a parte da tarde a maca lá para uma cirurgia espiritual, todo mundo ajudando, né? Porque o meu trabalho é todo mundo ajuda. Ninguém fica sentado olhando, é todo mundo o Todo mundo tempo todo participa, né? participando com a sua energia. Então, dia 29 deste mês estarei em Floripa disponível. E se quiserem seguir o canal, se quiser seguir o Instagram é @leoblon, a gente vai discutir e conversar mais sobre isso. E muito obrigado, Jorge. Dia 29 de 11, a partir de que horário? O dia todo, lá tem que começar às 9 da manhã e terminar às 18. Então tá. Tem que ser uma coisa assim do dia inteiro. Só que assim, quando eu fiz aqui no Rio de Janeiro, a gente organizou sei lá, se cada um traz o que comer, o que beber no café da manhã, o almoço a mesma coisa, e o que sobrar do café da manhã, lanche à tarde, porque tem que ter um intervalo na hora do almoço, né? Para o pessoal descansar, comer, Claro. e depois continuar a fazer. O pessoal organizando aí, a gente conversa sobre essa questão desse dia. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Isso aqui já está na rede, as pessoas estão chegando. A gente começou cedo hoje, no sábado, né? Mas tem que ser horário disponível, pessoal. E a turma vai entrando e vai fazendo contato. Sim. E nós vamos se falando, Léo. É isso, obrigado. E quem não. Tu fez live hoje à noite no teu canal, né? Não sei, é porque hoje eu queria descansar, mas hoje eu fico com muita vontade de continuar a live, né? Porque sabe o que acontece? É o que eu ia falar hoje na live, posso adiantar aqui, dar um spoilerzinho, sobre essa questão da gente idolatrar mesmo as pessoas sem saber o que acontece por trás, sabe? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. Eu gostava de um programa de televisão que era... Olha, nem vejo mais, que eu nem sei o nome. Era um de música que tinha no Multishow, Top TVZ, alguma coisa assim. E aí passou um tempo que eu escutava uma música bonita e eu olhava, aí tinha pornografia. Aí eu falei, mas a letra não tem nada a ver com uma mulher dessa coisa, um homem fazendo isso. E aí eu comecei a observar que estava tendo um mercado para isso. E aí, o que eu ia falar na live de hoje é isso. O que os poderosos que têm dinheiro querem colocar no mercado para a gente consumir? Entende? E quando a gente não está desperto, a gente consome aquilo de graça, sem a gente até não querer, sabe? Isso só foi um exemplo, porque é o que tem acontecido na minha vida. Mas tem várias outras coisas, da gente idolatrar pessoas que às vezes não faz tão bem 100%, mas ali tem aquela... Eu fiz teatro, né? E foi em 2000, foi um tempo atrás aí. E aí estava chegando no final, o cara falou assim para mim, um funcionário da escola: olha, eu acho que você vai longe, mas é o seguinte, você tem que botar filho no mundo, casar com uma mulher, depois separa dela, pega outra mulher e vai fazendo essa fofoca. Aí eu falei, é o quê? Não, senão você não vai ter dinheiro. Não vai aparecer. Começa a fazer isso desde agora para você ter sucesso. Aí eu falei assim, tá, isso é para eu vender uma imagem? A sociedade quer essa imagem. Aí eu falei, que coisa ruim isso, você não ser você. Você tem que ser o que o outro quer que você seja. Mas isso é só um exemplo de muitas coisas que acontecem aí, né? Daquela pessoa que contrata um marketing para ser a melhor pessoa do mundo. E, gente, ninguém vai salvar ninguém. Não tem salvar todo mundo. Aqui é você que se salva. Com certeza. Tem que se assumir, né? Em todos os sentidos. Você tem que assumir todas as suas responsabilidades. Aconteceu, você tem que assumir. Tá, fui eu tenho que assumir isso. Tá, eu fui ruim, eu fui pior, eu vacilei, desculpa, perdão, é isso, tem que assumir. Agora, quando não foi, não fui eu. Fazer o quê? Paciência. Porque senão a gente tem comportamento de criança, né? A gente fez besteira, a gente fica chateado e faz pirraça, e aí a gente não tem atitude de adulto, né? A gente já é adulto. Muito bom. Perfeito, então. Então tá, vamos encerrando a nossa live de hoje. Talvez aí no decorrer, até o final do mês, a gente possa voltar a se encontrar aqui para bater mais um papo, coisa rápida, meia hora, para ver como é que estão as coisas, né? Quem sabe, né? E fica o convite aí para o pessoal, então, entrar em contato aí com o Léo, pode entrar em contato comigo também, não tem problema, né? E a gente trabalha, organiza, bota fé, para a gente daí aproveitar a presença do Léo em Floripa, pessoal. É isso. Certo? E a gente usa essa troca. Não é todo dia, né? Que tem uma energia dessa poderosa aí. Um comando desse aí, show de bola. Você fez eu lembrar de uma moça que eu fiz uma live, a Andréia.
que ela mora na Suíça. É. E aí ela falou assim, Léo, depois da live, você sabia que tinha uma nave aqui em cima? E eu nunca vi aquela nave, e aquela nave estava aqui em cima. Aí eu falei, é normal. Ele se conecta com a gente, né? Então, assim, pode ser que numa vivência tem alguns seres que queiram se conectar com a gente, né? E essas pessoas que estão precisando, que estão aqui ou que vão chegar depois para assistir essa live, elas vão receber um insight, né, para você ficar antenado com relação Tem uma a isso aí. pergunta É aí, um ó. chamadozinho, né? É uma dica. Como né? funcionam seus atendimentos e encontros? Bem, eu não tenho um espaço atualmente fixo para atendimento aqui no Rio, mas as vivências eu gosto de fazer assim, né? Aquela coisa de apresentação, aí eu coloco uma meditação ali, depois a gente vai para uma dinâmica, dinâmica, exercício, porque a gente tem que entender todo o nosso corpo, tudo que acontece no nosso corpo. E a gente tem que se conectar com o que é melhor da gente, né? O que a gente pode fazer de melhor para a gente. E depois, né, que eu falei, né, tem um intervalo do almoço para comer, e na volta a gente começar a fazer abertura de atendimento mesmo, a gente se conectar com uma abertura e fazer abertura e começar aos atendimentos. Geralmente, né, a gente pode fazer uma fila, mas geralmente o Kim, se ele vier, ele chama por questões de necessidade. Então, assim, você vem primeiro, você tem muito trabalho, vai por último. Tem muito trabalho aí, fica no final. Então, tem essas questões aí. Estou falando quando for um grupo na vivência. No presencial, que infelizmente eu não tenho espaço físico aqui, eu passo fogo, terra, água e ar, lá no Vivências também, e converso com a pessoa, converso, depois eu dou o passe e depois a pessoa deita na maca para fazer alinhamento de chakra, toque quântico, cirurgia. Depois disso tudo, tem uma hipnose e regressão, e aí eu faço a barra de axis para finalizar. E isso durava mais ou menos umas 2 horas. Online não, online é uma conversa de 1 hora, e lógico que passa um pouquinho, né, de 1 hora. Perfeito, então. Léo, então deixa aí as tuas... o senhor comentou sobre a influência externa das nossas vidas, como podemos blindar essas influências. O tempo todo, igual doido, igual maluco. Por exemplo, assim, eu saio de casa, Micael à frente, Micael atrás, Arcanjo Micael. À frente, Arcanjo Micael atrás, Arcanjo Micael à direita, Arcanjo Micael à esquerda, em cima, embaixo, comigo, indo e voltando. E quando você começa a colocar isso em prática, você começa, eu estou chamando ultimamente de sensor aranha, você começa a sentir ameaça. Opa, tem que me proteger que tem uma ameaça aqui. Você se protege e observa onde você está sentindo que vem ameaça. E geralmente acontece alguma coisa, sabe? Por exemplo, assim, a última coisa que aconteceu, eu me protegi, eu falei, deixa eu ver onde... Aí tinha um cara bêbado com uma garrafa de vidro na mão e fazendo assim com a garrafa, então eu me protegi e me afastei, né? Se eu tivesse lá no mundo da lua pensando quem vai ser o Big Brother do ano que vem, talvez aquela garrafa quebrasse e viesse um vidro em cima de mim. Então é o tempo todo, dentro de casa, fora de casa, dentro do carro. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas, quem tem, sabe o retrovisor? Pendurar ali um japamala azul, qualquer coisa azul, olho grego, um cristal, e pedir proteção sempre quando estiver no carro, segurar aquilo ali como um amuleto. Muito bom. Uma boa dica. Ela pergunta aqui, estado de alerta nos protege. E quando você coloca em prática, tudo a gente tem que colocar todo dia em prática, meditação, proteção, reza, todo dia, e aí quando você um dia esqueceu por alguma coisa, automaticamente já faz, você se pega rezando, se protegendo, porque está sentindo que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, assim, uma vez eu falei assim, não quero encontrar essa pessoa hoje para conversar, não quero, sabe, hoje eu estou querendo ir para casa e tal, eu escutei, se esconde na árvore. Aí eu falei, se esconde na árvore? Se esconde na árvore, não, acho que é encostar na árvore. Quando eu encostei na árvore, a pessoa saiu. Que eu parei, a pessoa saiu e virou e foi para lá. Aí eu falei, muito obrigado. Então, são essas coisas, né? Porque para não consumir nossa energia, tu fala assim, eu não quero. E você acaba fazendo isso no automático. O despertar espiritual e da consciência andam juntos, acontece simultaneamente. Olha, tem gente que eu acho que pode ser separado, porque, na minha opinião, porque assim, alguém pode ter uma expansão de consciência, mas não precisa trabalhar espiritualmente ou estar conectado espiritualmente, por questão mesmo de não querer,
mas tem uma consciência tranquila, entende, compreende as coisas. Acredito sim que quem tem a expansão de consciência entende da espiritualidade, mas não sei se vai querer conectar isso. Tem uma pessoa que fala assim, você fica 24 horas conectado à espiritualidade, fico. E daqui para frente vai ser para sempre. É uma rede neural, né? Espiritual, né? É tudo que está dentro da gente, é isso. A espiritualidade está dentro da gente. É como a gente se conecta com o todo. Muito bom. Bom, então tá. Muito obrigado, Léo, Jorge. nós todos aqui agradecemos muito a tua presença hoje, foi sensacional, as dicas, as informações, essa aula foi muito clara, transparente, tá? E nós estamos conectados, vamos se falando aí durante a semana, tá? E Está quer pedindo para dizer mandar mais uma alguma coisa? mensagem. Se for mandar uma mensagem para as pessoas, eu quero que eu acho que vou resumir tudo que eu falei, né? Para as pessoas não terem medo da sua espiritualidade, das suas conexões, para as pessoas buscarem tudo que chegar até elas, filtrarem, buscar ver se é verdade, se é mentira, porque hoje em dia, né, as pessoas querem que a gente consuma também o que elas estão vendo. Então, e geralmente são pessoas de mais idades, assim, eu fico recebendo um monte de fake news, aí eu peço, por favor, não manda mais não, porque isso não me faz bem, eu não quero. É isso, é você saber dizer não, é você cuidar de você, é você filtrar o que você e ver o que é melhor para você. Isso não quer dizer que você seja egoísta, não. Você só está se cuidando, você só está querendo melhorar, evoluir, né? Você tem que pensar nisso. Então, você que está assistindo aí, não tenha medo da sua espiritualidade, a espiritualidade é tua, ela já veio com você, é só você expandir, você se conectar e viver bem, amar, respeitar, e tentar descobrir o que é amor incondicional. Boa ideia. Muito obrigado, Léo, pela presença. Vamos se falando. E é isso, né? Gratidão a Muito obrigado, você pessoal. e até a próxima. Até a Que não vai próxima. demorar. Só convidar que a gente volta aí. Valeu, querido. Beijo. Outro, no coração, um abraço de alma. Tchau. Obrigado, você Tchau, também. tchau. Tchau, É isso pessoal. aí. Prazer.